Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Mais uma aula de Direito Constitucional, né? Tendo como objeto de estudo a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Bem, galerinha, iniciamos agora um novo ponto, né? Que se chama Administração Pública. E nesse ponto da Administração Pública, vamos ver as disposições gerais. Só que nesse ponto de disposições gerais, a gente vai dividir ele em três partes. Parte 1, parte 2 e parte 3, ou seja, aula 1, aula 2 e aula 3, tá certo? E nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre princípios, é o início aí sobre princípios, né? A gente vai ver que são princípios aqui no artigo 19 da Constituição, são parecidos, né? E muitos princípios também previstos no artigo 37 da Constituição Federal, outros que estão aqui não estão previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, mas são princípios implícitos, não é? São princípios implícitos da administração pública. Vejam, princípios da administração pública. Então, estaríamos falando, na verdade, desses princípios em direito administrativo. Eu não sou professor de direito administrativo, eu sou professor de direito constitucional, então não vou me aprofundar nesses princípios. Eu vou dar uma geralzão nesses princípios apenas para vocês, não é? Saberem aí, lembrarem, raciocinarem, terem uma ideia. Não posso me aprofundar, tá certo? Então, vamos o quê? Vamos trabalhar. Vamos produzir. Bora lá. Começa aí no artigo 19 e diz administração pública direta e indireta. Então, pessoal, quando se fala administração pública direta, nós estamos nos referindo ao MUD. Então, quem faz parte da administração direta aí? Município, União, Distrito Federal e Estado. Olha aí um bizu para vocês. E indireta, que é a famosa fase, né? Fundação, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. Então, o bizu é MUD de fase. Então, administração direta e indireta. De qualquer dos poderes do Estado. Então, quais são os poderes do Estado? Poder legislativo, executivo e judiciário. E dos municípios. Só que nos municípios não vai existir esses três poderes, tá? No município não existe o poder judiciário, tranquilo? Visando a promoção do bem público e a prestação de serviço à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Então vamos inverter para a gente pegar aquele bizuzinho, né, que você sempre estuda lá na Constituição Federal. Só que aqui você vai incluir outros princípios que não estão naquele artigo 37. Bora lá. Que é legitimidade, da participação, a participação popular, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e da transparência. Então, pessoal, vejam só. Esses princípios não quer dizer que não existem na Constituição. São princípios que estão implícitos, né? Os princípios explícitos lá são legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eficiência não está aqui, mas a gente pode dizer que a economicidade, na verdade, é um desdobramento do princípio da eficiência, a gente vai ver. Então, qual é o bizu que a gente seria aqui? Pegar essa economicidade e colocar aqui, no lugar de eficiência. Não é? Então, limpe para lermos. Deixa eu botar aqui, peraí, deixa eu fazer diferente aqui. Esse lermos, para vocês entenderem o bizu que eu quero dar aqui. Limpe para... Aqui eu vou botar minúsculo, lermos. E o S eu também vou botar minúsculo. Então, isso aqui é somente para
a gente decorar esse bizuzinho. Limpe para lermos, ó. Quais são os princípios que estão no artigo 19? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, participação, razoabilidade, legitimidade, motivação, e esse S e esse R é apenas para concluir o bizu, mas não serve de nada, tá? Não serve de nada. Emanuel, e transparência? Não deu para fazer com T, mas se você já tem praticamente 99%, né, dos princípios aqui, então tá tranquilo. Então vamos mais uma vez, ó. Quais são os princípios previstos no artigo 19? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. Participação, razoabilidade, legitimidade e motivação. Beleza? Então, esses são aí, é o bizu aí para você trabalhar. Vamos começar por legalidade. O servidor público somente pode atuar conforme determina a lei. Então, segundo o princípio da legalidade, lembrando que esse princípio da legalidade, na verdade, tem dupla aplicação, né? Ele tem uma aplicação para o particular, aí você vê isso lá no artigo 5º e 2º da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, é princípio da legalidade, só que aplicado ao particular. Isso quer dizer que o particular pode fazer tudo aquilo que não lhe é proibido por lei. Então deixamos o particular para lá e vamos para a legalidade aplicada ao servidor público, que é aquela legalidade prevista lá no artigo 37 da Constituição, que diz que o servidor público deve fazer tudo aquilo que a lei determina. Isso quer dizer o seguinte, que o servidor público ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Né? Então, aquilo que é permitido por lei, ou seja, o que não for permitido por lei ao servidor público torna-se proibido. O que não for permitido por lei ao servidor público torna-se proibido. Lá para o particular, o que não for proibido por lei ao particular torna-se permitido. Essa é a grande, né, diferença entre a legalidade ao particular e a legalidade ao servidor público. Então, servidor público, tudo que não é permitido por lei, torna-se proibido. Vamos lá. Próximo princípio. Princípio da impessoalidade. Esse princípio, né, se traduz na ideia de que a atuação do agente público deve se pautar pela busca dos interesses da coletividade, não visando a beneficiar ou prejudicar ninguém especial. Ou seja, a norma prega a não discriminação das condutas administrativas que não devem ter como mote a pessoa que será atingida pelo seu ato. Com efeito, o princípio da impessoalidade reflete a necessidade de uma atuação que não discrimine as pessoas, seja para benefício ou seja para prejuízo. Então, pessoal, a administração pública, ela não pode determinar, eu vou fazer esse ato para beneficiar X. Eu vou fazer esse ato para prejudicar Y. Não. Os administrados, eles são os atos administrativos, na verdade, não é? O ato da administração pública, ela visa, quando vai beneficiar, ela visa beneficiar a todos. Nenhum ato, não é? A ideia de um ato administrativo é prejudicar o indivíduo A, o indivíduo B. Por quê? Porque a administração ela é impessoal. Ela não observa quem é X, quem é Y. Quem são todos. Estão entendendo? Inclusive, também é um ponto de impessoalidade. Acontece muito aqui no interior do Nordeste. Não sei se aí no Rio Grande do Sul acontece. Mas, por exemplo, o candidato ganha uma eleição e a bandeira do partido dele é amarela. Aí o que ele faz? Ele começa a pintar os prédios públicos de amarelo. Porra, isso não pode, não é? Porque a administração pública
não pode servir como uma pessoalidade, não. Você vai pintar o prédio público de cores para todos, de uma cor neutra, e não de uma cor pessoal. Então, isso é princípio da impessoalidade. Moralidade. Eita, esse princípio é bom, né? Trata-se de princípio que exige, olha para aí, honestidade, lealdade, boa fé, conduta no exercício da função administrativa. Então, veja aqui que, né, a gente tem tanto a moralidade aqui, bem juntinho com a impessoalidade. Por quê? Porque se eu sou honesto, sou leal, eu não sou pessoal, né? Então, acho que caminha muito pertinho aí do princípio da moralidade. Então, quando o administrador, ele deve, né, na administração pública, ter boa fé, ter boa conduta no exercício da função administrativa, ou seja, a atuação não corrupta dos gestores públicos ao tratar com a coisa da titularidade do Estado. Esta norma estabelece a obrigatoriedade de observância a padrões éticos de conduta para que se assegure o exercício da função pública de forma a atender às necessidades coletivas. Lembre-se, a coisa é pública. A coisa não é minha. Então, eu tenho que ser honesto com a coisa pública. Eu tenho que ter boa fé. Eu tenho que ser leal à coisa pública. Isso é princípio da moralidade. Que falta, né, infelizmente. Publicidade. Publicidade trata-se de premissa que proíbe a edição de atos secretos pelo poder público, definindo a ideia de que a administração deve atuar de forma plena e transparente. Então, a ideia aí, ó, a gente tem até um princípio que a gente viu aqui no artigo 19, que é o princípio da transparência, que esse princípio da transparência, na verdade, é um desdobramento do princípio da publicidade. Então, a ideia é que todo ato administrativo, ele deve ser publicizado. Claro. Por quê? Porque a administração pública não pode fazer atos escondidos do povo, não é? Atos escusos. Não. O ato deve ser público, mais uma vez, porque a coisa é pública. Então, eu, cidadão, tenho o direito de saber quais são os atos que são feitos pela administração pública. Então, por exemplo, concurso público tem que sair no Diário Oficial do Estado. Ah, não vamos colocar esse concurso público no Diário Oficial do Estado, não, porque para a gente só atender aquelas pessoas que a gente quer. Pode isso? Não. Tem que ter o princípio da publicidade, porque aquilo é um ato administrativo. Então, no momento que eu coloco no Diário Oficial abertura de concurso público, eu estou dizendo que aquele concurso público é aberto para todos. Então, isso é princípio da publicidade. Obviamente que alguns atos, não é, públicos, eles sofrem um sigilo. Por quê? Porque nenhum princípio é absoluto. Então, um bom exemplo que a gente vê aí é aquele do artigo 5º, inciso 33, que também vai servir de base para o princípio da transparência, né? Que fala sobre o direito à informação. Então, diz lá que todas as pessoas têm direito à informação, né? Caráter individual, coletivo ou geral, mas veja que vão existir informações que são sigilosas. Por quê? Porque vão ser imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Está entendendo? Então, o princípio, a ideia, a regra geral, que todos os atos devem ser publicizados. Mas existem atos que, devem seguir um sigilo. Tá certo? Motivação é o dever imposto ao ente estatal de indicar os pressupostos de fato e de direito que determinar a prática dos atos administrativos. Dessa forma, a validade da atuação administrativa depende da apresentação formal dos fundamentos fáticos e jurídicos
justificadores da decisão adotada, assim como a correlação lógica entre esses motivos e a conduta deles decorrentes, demonstrando que a atividade estatal se direciona à busca do interesse da coletividade. Então, pessoal, todo ato administrativo, em regra, deve ser motivado. Então, se eu faço um ato administrativo, eu tenho que fundamentá-lo. O pressuposto fato e de direito, ou seja, aquilo que me motivou a praticar o ato, são esses aqui. Então, todo ato administrativo deve ser motivado. Mas, como todo princípio, existe o quê? Exceções. Esse princípio não é absoluto. Emanuel, existem atos que não necessitam de motivação? Existem. O que chamamos atos de ad nutum, ou aqueles atos que são de livre nomeação e livre exoneração. Por exemplo, de cargos comissionados e de função pública. É um ato administrativo chamado ato administrativo ad nutum, porque aqueles caras são de livre nomeação e livre exoneração. Não cabe à administração pública motivar, dar um motivo à motivação porque nomeou ou porque exonerou. Mas também, mesmo esses, tem que ter cuidado, porque não é a balela, né? Eu vou exonerar porque eu não estou afim desse cara mais. Eu quero colocar um amigo meu. Ou eu quero colocar um cara que atenda, esse secretário não está atendendo meu interesse como administrador. Aí eu quero colocar outro cara que atenda o meu interesse. Eu não quero entrar no cunho político, não, porque aqui não é aula de política, é aula de direito, mas vamos pegar um exemplo lá do presidente Bolsonaro, naquele caso ali da Polícia Federal, que ele exonerou o delegado da Polícia Federal. Dizem, que é o que a gente que é o que Moro diz, que é o que está se apurando, é que o presidente tirou o delegado porque o delegado estava indo de encontro com os seus interesses. Veja, ele podia exonerar, na verdade, se fosse de encontro com os interesses públicos, ou seja, mas ele exonerou por conta do interesse individual. E não pode, porque mesmo aquele ato sendo ad nutum, deve atender sempre uma finalidade. Sempre deve atender uma finalidade. Seja uma finalidade prevista em lei ou uma finalidade de interesse público. Então, mesmo não precisando de motivação, mas vejam, tem que observar a finalidade, tá certo? Então, é isso aí sobre motivação. Transparência, né? Que é o desdobramento, como eu disse, do princípio da publicidade, tá? Então, como exemplo, a gente tem o Portal da Transparência, a Lei 12.527, que justamente trata do direito à informação. Então, aquele direito à informação que está previsto lá no inciso 33, como eu disse para vocês. Então, diz lá, mais uma vez, que o indivíduo tem direito à informação dos órgãos públicos, informação do seu interesse particular, coletivo ou geral. Então, esse direito à informação, ele é regido aí, existe uma lei regulamentando esse direito à informação, como esses órgãos públicos vão prestar essas informações que são solicitadas, que é a Lei 12.527. Por quê? Porque o órgão não pode chegar a ter informações e dizer, eu não vou informar nada a ninguém dos meus atos. Pode? Não, por conta do princípio da transparência. Outro exemplo do princípio da transparência é o Portal da Transparência, né? Então, lembrados que foi criado o Portal da Transparência, inclusive os servidores caíram em cima, né, dizendo, peraí, pô, João, meu vizinho, vai saber meu salário. Todo mundo vai saber meu salário. Isso fere meu direito à intimidade. Nada disso. O STF disse, a lei não tem nada de inconstitucional. Primeiro, o cargo é particular ou o cargo é público? O cargo é público.
quem paga você? É um particular ou o povo? O povo. Então o povo tem o direito de saber quais são os gastos com os servidores públicos, quais os salários que eu, o povo, paga a você. Então, por isso que o Portal da Transparência continua transparente, faz parte aí do princípio da transparência. Então aqui o inciso 33, né? Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos essas informações, e essa lei regulamenta aí esse direito à informação que é dada pelo inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Razoabilidade. Esse princípio visa impedir uma atuação desarrazoada ou despropositada do administrador, definindo que o agente não se pode valer de seu cargo ou função com a falsa intenção de cumprir a lei para agir de forma ilegal e arbitrária, fora dos padrões éticos e adequados ao senso comum. Esse princípio representa certo limite para a discricionariedade do administrador, uma vez que, mesmo diante de situações em que a lei define mais de uma possibilidade de atuação, a interpretação do agente estatal deve se pautar pelos padrões de escolhas efetivados pelo homem médio na sociedade sem o cometimento de excesso. Isso quer dizer o quê? Que todo ato administrativo ele deve ser razoável, né? Não pode um ato administrativo, eu como administrador, cometê-lo e haver o excesso ou ele ser desarrazoado. Por exemplo, concurso para guarda municipal aí de Gramado, né? Guarda municipal de Gramado, aí o edital diz assim, nesse concurso as vagas só para guarda municipal só vão ser para homens, porque a atribuição apenas para homens. Tá certo isso? Existe esse ato, está razoável? Claro que não. Há um ato desarrazoado. Não houve uma razão lógica para a efetivação daquele ato. Então, o ato administrativo, ele deve ser razoável. Geralmente, né, a gente até inclui, faz uma tabelinha, né? Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Tá certo? Próximo princípio, participação popular. Esse princípio, não é, está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal e diz lá que a lei disciplinará as formas de participação do usuário, tanto na administração pública direta e indireta. Pessoal, a participação popular, ela representa o quê? Olha o inciso primeiro, o que diz aqui. As reclamações relativas à prestação de serviço público em geral. Então, participação popular está prevista a sua fiscalização. Então, o povo, ele fiscaliza os atos administrativos, os atos praticados pelo administrador, né? Para uma melhor qualidade dos serviços. Também, o acesso dos usuários a registros administrativos de informações, aqui o direito à informação, inciso 33, que a gente viu. Esse artigo, inciso 10, é o direito à privacidade, ou seja, o direito à informação deve ser previsto com participação do povo, mas deve sempre observar a não violação ao direito à privacidade, salvo naqueles casos em que seja permitido a violação e pelas pessoas, lembre-se, e pelas pessoas legalmente instituídas para fazer isso. Exemplo, sigilo bancário está ligado ao direito à privacidade? Está. Então a ideia é que esse princípio aí, a quebra, o sigilo bancário, ele é inviolável, que está ligado ao direito à privacidade. Mas ele pode ser violado? Pode. Quando houver a possibilidade de eu estar praticando atos ilícitos. Mas qualquer pessoa pode fazer isso? Não. Somente CPI, juiz ou autoridade fazendária. Tá? E por último, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública. Princípio da economicidade.
com previsão legal lá no artigo 70, né, da Constituição Federal, abrangido pela ideia da eficiência, como eu disse para vocês. A economicidade corresponde a uma análise de otimização de custos para melhores benefícios. A economicidade é, assim, uma das dimensões da eficiência, pessoal. Tá certo? Então, com isso, terminamos aí essa parte de princípios. Como eu disse para vocês, eram chutes rápidos, não é? Porque isso vocês vão ver bem detalhado em direito administrativo. Então vamos dar continuidade ao artigo, não é? Agora com o artigo 19, agora com o inciso 1º, tá? Vamos iniciar esse dispositivo agora. Lemos o caput, né? Vimos o seu caput, vimos esse caput do artigo 19, que foram os princípios. Agora nós vamos para os seus incisos. Aí diz que os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da legislação. Então, primeiro, a nacionalidade brasileira, pessoal, é requisito básico para ingresso em cargos ou empregos ou funções públicas. Graças a Deus, né? A partir da Constituição Federal de 88, tornou-se obrigatório o preenchimento de cargo ou emprego público através de concurso público, tá? Então, ressalte-se que a lei não pode distinguir entre brasileiros natos e naturalizados, somente a Constituição Federal pode fazer distinção. Então, por que ele está dizendo isso? Pelo seguinte, que quando diz que os cargos, empregos ou funções públicas que são acessíveis através de concurso público, quem é que pode fazer? Quem que pode fazer esse concurso público para cargos ou funções públicas ou empregos públicos? Brasileiros. Então, quem pode preencher esses cargos, essas funções ou esses empregos públicos são brasileiros. E quando ele diz brasileiros, é de regra geral. Ou seja, ele está dizendo que são brasileiros natos ou naturalizados. Por que isso é importante? Porque quando a Constituição quer determinar que aquele determinado cargo é de brasileiro nato, ele mesmo determina. Então ele não diz, esse cargo é de brasileiros, aí vai lá e no geral. Não, ele vai dizer, esse cargo é privativo de brasileiro nato. Exemplo, presidente da República, ministros do STF. Agora, quando ele não quer dizer que esse cargo é privativo brasileiro nato, ele só diz o quê? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, ou seja, em geral. Agora, cuidado que esses cargos, empregos ou funções públicas também são acessíveis aos estrangeiros. Obviamente, falta uma legislação realmente para dar uma geral, determinar quais são esses cargos, quais são esses empregos, né, que são previstos aos estrangeiros. A gente tem uma legislação muito esparsa sobre isso. Por exemplo, né, quando prevê que as universidades públicas, instituições de pesquisa científica e tecnológica, poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros. Então, a universidade pode chamar um professor para fazer um convênio, né? Um professor italiano, que é muito bom numa área, para fazer um convênio para ele trabalhar aqui, para dar uma geral, né? Passar a sua experiência. Como também, outro exemplo, que a legislação, já existe uma legislação em relação aos médicos, né? Lembra dos médicos cubanos que vieram para cá, né? Assinaram um contrato para prestar um serviço ao Estado. Então, eram o quê? Estrangeiros que estavam exercendo, não é, um cargo público. Beleza? Então vamos lá. A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los, aos deixá-los, devem declarar os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender a exigência aos detentores de funções diretivas e empregos na administração direta. Ou seja, pessoal, todo o indivíduo que vai ocupar um cargo público, ele deve fazer a declaração dos seus bens. Então, quando você passar no concurso público, ou glória,
você vai ter que fazer a declaração dos seus bens. Emanuel, por que eu tenho que fazer a declaração dos meus bens? Ora, para que continue o teu salário, os teus bens, continue sendo compatíveis com o teu salário. Teu patrimônio tem que estar compatível com o que você recebe. Se o teu patrimônio sobe desproporcionalmente ao seu salário, alguma coisa tem de errado. Então, você pode estar cometendo uma improbidade administrativa chamado de enriquecimento ilícito, tá? Por isso que tem que fazer essa declaração. Então, no ato da posse, tu vai lá e declara, beleza? A administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços disponíveis de seus beneficiários ou destinatários. Inciso 4º, a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Cuidado! São chamados servidores temporários. Ao dispor acerca da contratação de servidores para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, a Constituição da República não estabelece concurso público como exigência para ingresso. Então veja, o que eu disse para vocês, concurso público é preenchido o cargo público ou emprego público somente através de concurso público, graças a Deus. Mas vão existir situações que são excepcionais, que não vai dar tempo para fazer o concurso público, e concurso público você sabe que é longo, as etapas são longas, então, cara, se demorar muito, vai fuder, vai feder o negócio, então faz uma contratação temporária, ou seja, prazo determinado enquanto durar aquela excepcionalidade. Exemplo, a pandemia causada pelo Covid. Não dava tempo para você fazer um concurso público para contratar profissionais da saúde. Então você faz um contrato temporário, tá certo? Mas veja, contrato temporário, prazo determinado e não prazo indeterminado. Com isso terminamos. Vamos fazer uma questãozinha aqui, vamos lá? Então, ó, 2010, Banca Fundatec, Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. A administração pública gaúcha rege-se pelos princípios consignados no artigo 37 da Constituição. Quais são eles? Limpe. E no artigo 19 da Constituição Federal. Aí a gente vai ainda acrescentar aqueles, participação popular, razoabilidade, Então, limpe para lermos, não é isso? Limpe para lermos. Então, vamos lá. Assinala o alternativo que não contém algum desses princípios. Você tem publicidade e impessoalidade? Sim. Você tem legitimidade e legalidade? Sim. Você tem produtividade? Não. Você tem eficiência? Tem na Constituição Federal de 88, como ele diz, veja só como ele diz, consignados no artigo 37 e no artigo 19. Então ele está falando das duas Constituições. Cuidado, então, na Constituição Federal você tem eficiência, mas você não tem produtividade, nem na Constituição Federal, nem na Constituição Estadual. Então, letra C está errado. Participação e motivação você tem na Constituição Estadual, moralidade você tem na Constituição Federal e na Constituição Estadual, e razoabilidade você tem na Constituição Estadual. Então, letra C aqui. Próximo. Assinale o princípio aplicável à administração pública que não possui expressa assinalação constitucional. Veja, quando ele diz constitucional, da mesma forma, ele está falando da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Publicidade tem, razoabilidade tem. Eficiência tem na Constituição Federal, não na Constituição Estadual. Economicidade tem na Constituição Estadual. Sindicabilidade não tem nem na Constituição Federal, nem na Constituição Estadual. Então, muito cuidado, Muito cuidado na leitura da questão. Assinalação constitucional. Então, ele abrangeu
tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual. Então, cuidado, porque neguinho poderia logo marcar a eficiência. A eficiência não tem na Constituição Estadual. Sim, não tem aqui, mas a assinalação é constitucional. Então, ele está falando de duas constituições, tanto a federal como a estadual. Então, é aqui a sindicabilidade, que alguns autores também se referem a esse princípio, se refere à autotutela para alguns doutrinadores. Beleza? Então, com isso, terminamos mais uma aula de Direito Constitucional. Então, meus amigos, ó, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!